Sejam bem-vindos a mais um Túnel de Vento, um podcast, um certame, um festival de pontas soltas, um circo e meia dose de pão, seja isso o que for. Este menino cuja voz vos enfeitiça com o propósito de se lançarem no precipício de uma nova relação e a meio da queda percebem que a temperatura está a aumentar, não sabem se devido à fricção do ar e abraçam o atrito, pois ouviram que noutras histórias televisionadas o atrito é quase sinónimo de prazer, mas eis que olham para baixo e percebem que é um vulcão. Felizmente não é um vulcão literal, mas um tipo vestido de vulcão que sou eu, a cantar as suas lérias essas que vos fecundam o cérebro. Mais um episódio, Túnel de Vento, 700 e qualquer coisa. Estamos aqui de peito aberto para receber quê? Balas não recebo. Segundo ouvi dizer, dizem as más e as boas línguas, faz dói, e eu, em podendo, não quero estabelecer relações com o dói. Aparentemente, eu sei que tenho uma figura, sou dotado de uma corpulência que intimida os liliputianos, e eu nem sei se estou a falar literal ou figurativamente. Não sei, eu movo-me em dois registros em simultâneo. Sou assim, ocupo espaço, ocupo tanto espaço que o território literal é pouco para mim. É a vantagem de me passear com estas banhas. Rompo o casulo da literalidade e lá vou eu, meia borboleta metafórica. Isto para Gáudio, os poetas, meu público, minhas regras, minha voz, minhas fantasias, meus verbos, minhas conjunções, minha taberna, minhas bebidas. Podemos ir até ao final do episódio fazendo este recreio, vindo à tona dos teus lábios, com as palavras erradas, mas ela era uma mulher madura. Dar-se-ia conta que o erro é a única coisa que nos garante a verdade. Segundo ouvi dizer, a ser verdade é aquilo que nos move. Se tu te agarras a uma verdade, mas permaneces no mesmo sítio, tenho algo a dizer-te. É a verdade? Não vamos falar a verdade sobre a verdade. Não conheço a verdade de lado nenhum. A verdade até se podia sentir mal. Então, mas este gajo está a falar de mim. Aproximem-me dele com intenções de nos relacionarmos e ele já está a espalhar o evangelho do meu corpo. Tenho uma relação muito próxima à verdade, como se fosse um influencer a partir das tantas da madrugada. Ele que sim, diz que é genuíno, muito amigo da verdade, enquanto vende cremes, enquanto manda palpites sobre isto e sobre aquilo. É uma espécie de comentador propulsionado pelo engagement. E isto maravilha-me, enche o meu coração de satisfação, faz com que eu colecione precipícios interiores. Segundo ouvi dizer, e chegou-me via pássaro, há pássaros que cantam e há pássaros, é preciso ter cuidado com estes que nos contam segredos, e este contou-me, o mundo interior é muito maior que o mundo exterior. Calha bem, porque eu não tenho dinheiro para me passear no mundo exterior, mas interiormente sou grande turista. Eu conheço-me de uma ponta à outra, pilinha inclusive. Se isso faz de mim uma pessoa bem-vinda aos círculos de tertúlia e das mentiras, uma pausa para quem percebe, quem não percebe. É vida que segue, como se diz por aí. Ora, o que nos apoquenta é a vida. Essa coisa que não tem definição. Não tem definição. E quem se aproximar de vocês, eu sei o que é a vida, peguem numa caixa, mas antes vistam-no de gato, tirem-no para a caixa. Vamos lá ver uma coisa. Eu sei que vocês não têm pensado nisso. Os empreendedores querem é estar fora da caixa. Logo, não me posso apaixonar por um empreendedor ou por uma empreendedora. Eu gosto de gatinhas e as gatinhas estão dentro da caixa. As mulheres podem não gostar, mas ou são emancipadas ou são gatinhas. Se são gatinhas, estão dentro da caixa, conformadas às regras da sociedade patriarcal. Uma
possibilidade. O outro cenário é o mágico que há dias foi apupado. Fez aquilo que sempre fez. Ele e outros antes dele e outros, possivelmente depois dele, falam na mesma maneira. Chama uma mulher a palco, um gajo não sabe se a coisa estava programada ou se é de improviso. Eu não conheço aquela gaja. Como é que é o teu nome? Ela disse, nós aplaudimos, que é das coisas mais bonitas. O facto de uma pessoa estar num centro do espetáculo faz com que, ao pronunciar o seu nome, nós recebamos aquilo como se fosse uma coisa espetacular. Sou a Madalena e todo o público, 100, 200 pessoas, as que tiverem, batem palmas. Será que nós não estávamos à espera que aquela pessoa fosse capaz de pronunciar o seu nome? Ai, apanhou-me desprevenido, ela é capaz. Palmas. Vou... talvez arrefecer o cenário para voltar a ele daqui a pouco. Em cenários não circenses, em cenários desviados deste espetáculo amoroso que é a magia clandestina, já aconteceu, não vou mentir, espero que acreditem em mim. Houve situações em que, rodeado de pessoas, menos 4 ou 5 perguntam qual é o teu nome e eu digo Roberto, e nunca fui aplaudido. Precisa de haver alguém com uma cartola nas redondezas para me aplaudirem? E isso só vos fica mal. Eu saio de casa, às vezes cedo, porque quero ser o primeiro a comprar pão. E pão é pão quente. Porque o pão é uma espécie de doente terminal nos dias que correm. Se for pão de supermercado, aquilo está quente. Ai, que pão bom! Viramos as costas e é um pedregulho. Parece que estou numa fábula. Há a fadinha do pão a amaldiçoar os papos secos. Temos de ser rápidos. Todos os papos secos atualmente são uma espécie de homenagem à gata borralheira. Temos de o comer antes dele se transformar. Dá tempo para fazer digestão, senão de repente... temos uma abóbora no intestino. E isso, segundo ouvi dizer, mesmo por pessoas minimamente entendidas, como os médicos, não dá saúde a ninguém. A não ser que queira uma horta na flora intestinal, mas aí pronto, são outras agriculturas vanguardistas. Ora, voltando para este cenário, em cenário de magia... o mágico ou o gajo das ilusões, acredito em magia, não acredito em ilusões, porque eu sou amigo da verdade, eu quero magias, chamo uma pessoa, normalmente uma mulher, a mulher diz o seu nome, toda a gente aplaude e às vezes há gritos, como se nunca ninguém na história da humanidade tivesse dito o seu nome. Aquilo apanha-me de surpresa. Se vocês já acham isto surpreendente, então esperem até que alguém diga o resultado de 2 mais 2. Vocês até se passam. Há dias vi um puto de bib a responder à pergunta quanto é que é 2 mais 2 e ele, sem pestanejar, ele também era estranho. Devia ser familiar do Paulo Almeida, aquele comediante do humor negro que não pisca os olhos. E ele não piscou os olhos e disse 4. Olha, temos aqui um petisco firme, um firme petisco, não vacila diante das questões da vida. E isto inspira-me, mas não me abranda a marcha porque eu tinha coisas para fazer. Mas ninguém lhe aplaudiu. Eu acho mais surpreendente. Claro que nos estamos a balançar nos territórios da hipérbole, mas por vezes os putos surpreendem-nos. Não a ponte, e é aí que vocês erram. Vocês veem qualquer coisa mais ou menos inesperada, pegam naquela situação e extrapolam. Se este puto sabe o resultado de 2 mais 2, está aqui o Einstein. E depois os pais fazem logo uma fanfarra, olhem para o meu puto, o gajo mais inteligente nos arredores, e entra tudo nessa comitiva de papalvos, envolvidos uns anos. É um burro do caralho, sem surpresa. Se na altura alguém dissesse desculpe lá, vamos fazer uma crítica, vamos submeter o puto bibo a um exame mais severo para verificar. Proponho, que eu gosto de propor, se toda a gente propõe soluções para o mundo. Eu não sou exceção a essa exceção, não sou. Eu conformo-me à realidade que me é estranha. Aquilo que me apoquenta nessa cena é fazer logo deste tenridade. Eu sei que parece uma heresia, uma estupidez, e confirmo, é capaz de ser isso tudo e mais outras coisas. Fazer testes psicotécnicos ali na fronteira entre a pré-primária e a primária, antes de entrar na escola dita oficial. Fazer um teste e perceber se o puto
dá para a escola. É burro, não tem competências, vá trabalhar. Em Portugal é proibido coisa infantil, o trabalho, a colaboração com o trabalho. Então vamos lá ver uma coisa, já vamos aí que é para a gente não se chatear. Não dá em Portugal, vá para a Índia, vá para a China, vá para aí. Onde as coisas começam logo desde cedo e é por isso que eles são como são. Eu não sou partidário desses regimes. Também eu não, mas depois compram as coisas. Vocês não conseguem separar a obra do artista, sobretudo se a obra for a um preço baixo. À parte, a psoríase é uma espécie de lepra da Temo. Não é aquele espalhafado da lepra. O braço cai, mas aos pedaços. Se quiserem, a psoríase é a lepra da lepra. Ficam com esta. E o que é que eu queria dizer? Queria dizer coisas, já estou com falta de ar, porque estou a insistir neste tom de voz que me faz esforçar a garganta. Pronto, hoje não pode haver falácios. Eu tinha apontado no calendário, esta semana é para isto. O mundo precisa de amor e é a minha interpretação em relação a esse tema. Há outras. É fazer testes psicotécnicos logo, desde cedo, não dá. E já que estamos aí, vocês criticam, vocês não, mais eu, mas eu gosto de os trazer para cá para o problema, não se afastem. Não há raça, há racializados. Do ponto de vista etimológico é muito engraçado. Esta palavra teve origem aqui? Não, esta palavra não existe. Ficavam os linguistas a olhar uns para os outros. O que é que se passa aqui? Vamos lá ver uma cena. O trabalhador deixou de existir no sentido em que foi substituído por outros termos. Colaborador, já há outros mais avançados, mas o meu tempo é outro, o meu tempo é o passado, onde nós podemos cultivar a memória com o estrume de todos os animais. Se trabalhador foi substituído por colaborador, porque é que o trabalho se mantém trabalho? Eu já não trabalho, eu colaboro. Levanto-me todos os dias para colaborar para a economia, progresso, um dos maiores mitos. Eu estou a contribuir e muito para a ruína do planeta. E é por isso que eu acordo cada vez mais cedo entusiasmado. Eu sou uma espécie de operário do apocalipse. Todos nós somos os operários do apocalipse e isto é de bonito. Vamos politizar o apocalipse. É como aquelas pessoas, gosto muito do ativismo, gosto muito destas crianças a lutar, mas se eles me politizam as coisas, ai meu Deus, a amizade é uma cena política. A partir do momento que entra uma decisão lúcida, tudo é política. Aquela frase que vocês ouviram, seja do Thomas Mann, tudo é política, ou seja de um bêbado qualquer que diz que tudo é política, e vocês, se souberem as duas versões, dizem, então, mas o velho sabe alemão para traduzir o Thomas Mann? Perguntam, mas isto é política? Tudo é política neste sentido. Quando há uma decisão lúcida, é política, pá. Não me gentrifiquem as ligações, não me gentrifiquem as decisões. Não me gentrifiquem as decisões, não me gentrifiquem as revoluções, não me gentrifiquem as manifestações. Já não se manifestam, uma espécie de manifestação kitsch. Vamos politizar, vamos entrar nas coisas. Não, daqui a bocado tem de ir para casa. Esquecendo isso, que é para a gente não se chatear. 2 mais 2 igual a 4. No nosso país, nos outros, há de ser outra coisa, que são outras culturas. Voltamos outra vez ao mágico. Eu, em situações ditas normais, entre aspas, que a vida é o inferno, ainda que o inferno do mesmo, expressão cunhada por Byung-Chul Han, é uma espécie de oxímoro. O inferno é aquilo que não pode ser capturado na mesmice. O inferno é sempre a revolução, e daí a frase de Sartre, o inferno é o outro, mas o contrário também não me parece que seja desajustado. O outro é o inferno. O inferno é a mutação incessante, é uma mutação turbilhonante, é uma mutação em que vocês nem sequer percebem os vários estágios. O estágio presente funde-se logo com o seguinte, é tipo, não é uma lagarta casulo borboleta, é uma lagarta casulo borboleta ao mesmo tempo, hifenizada. E quando um gajo vê antes pensa logo, pronto, está tudo fodido. É o pessoal elitista a chegar aos insetos. Vamos respirar fundo. Houve aqui muita coisa que não foi dita. Foi dita alguma coisa. Não vamos por aí, que eu não gosto de pôr as mãos no fogo. Gosto de pôr as mãos no gelo para me queimar e de seguida olho para a mão, penso, isto não devia acontecer. Em tenridade ou em rigidade, pensei que a queimadura estava associada ao fogo. Mais tarde dizem, mesmo professores, é possível queimaduras graças ao gelo. Mais tarde ensinam-nos que há uma coisa chamada gelo seco. Assim não faz sentido. E depois mais tarde estava habituado a ver cubos de gelo,
Descubro que há icebergs que não têm forma definida. Mais tarde, até nos copos de Coca-Cola, há cubos, depois há losangos, depois há esferas, depois há não sei o quê. Epá, uma vez passei-me. Estou a brincar que não me passei. Gostava de me ter passado. Se eu fosse um homem às direitas e de direita, passava-me. Isto não há aqui uma uniformização no cubo de gelo. Até a própria expressão, quero uns cubos de gelo, como aconteceu. Quero cubos de gelo, quero, chega-me, é uma esfera. Chamem-me aí um professor de geometria para ensinar. Agora pomos um cubo de gelo, pomos uma esfera. Você tem de perceber isto rápido, que a temperatura está estão 40 graus. Se não percebe isto já, isto derrete. Mas não há diferença nenhuma porque são duas pocinhas de água. São duas pocinhas de água. Eu só estou a explicar a obra do Salvador Dalí, pá. Não pode ser, as coisas têm de ter uma espécie de ordem. Eu sei que tudo tende para a entropia e é por isso que eu não arrumo o quarto. Quando era muito putinho, a minha mãe arruma o quarto e eu dizia, não, a entropia escavar com o universo todo, agora vou ser eu um merdas, com 1,5 m que vou começar a arrumar o quarto e depois a entropia faz-me uma rusga, espatifa-me tudo. Não és tu que desarrumas, não é a entropia. Desarranja o universo, também desarranja o meu quarto. Mas tu deixas entrar entropia em tua casa? Sabes, quando eu não estou cá, ninguém entra cá. Não entra ninguém, não sei entropia. A entropia entra por todo lado. Voltando ao mágico, na minha situação, ninguém me aplaude. Eu já disse por várias vezes. Estou em querer, não vos estou a enganar o meu nome. Ninguém me aplaude. Às vezes até tenho uma reação contrária. Ficam estupefactos. Houve até casos. Não tens cara de Roberto. Como se Roberto fosse uma cara. Se assim fosse, os Robertos eram todos dentro desta cara, desta linha. Eram os feios e os gordos. Quem é feio e gordo é o Roberto. Quem era magro era o Nuno. Quem não sei quem era o José. A nível de organização, sim senhor, tudo muito bonito. O nome era a espécie de farda da fronha. Mas as coisas não se processam assim. Assim sendo, a minha resposta, Roberto, tu não me podes dizer que não há caras para Robertos, não há caras para Josés, não há caras para Marias, não há caras para Josefina. Por acaso aí para a Josefina é capaz de haver. Mas estas pessoas não são presas? Quero criar uma espécie de intimidade com aquela pessoa que me apareceu na vida, qual Deus ex machina coxo, que não é omnipotente, é omnividente. A minha vizinha é omnividente. Felizmente não é omnipotente, senão estava lixado, mas aquela visão que ela tem da janela põe a causa aquele aparato em relação ao super-homem. A visão raio-x. Opa, isso serve para alguma coisa? A minha vizinha da janela vê tudo na mesma e tem roupa mais confortável. Voltando ao mágico. O mágico estava nesta situação, chamou a mulher disse o nome, toda a gente aplaudiu. Ninguém faz uma crítica a este público. O público não é uma vaca sagrada. Estamos na era da bovino-sacralização do público. O público faz o que quiser e toda a gente aplaude o público. E se o público aplaude, ninguém critica, há pessoas a aplaudir o aplauso do público. Pensam assim, mas o público é público ou é jornal? Eu não sei, ninguém lê jornal, deve ser público. Então aplaude-se também, porque quando há uma recorrência é como a criança. Público, nós rimos. E entretanto pensamos, mas isto é um papagaio? Isto é um papagaio louro de bico dourado e leva-me esta carta ao meu namorado? Leva o e-mail ao meu namorado? Não sejas parvo, não deixes trabalho aos porra, pá, os papagaios vêm da Amazónia para te entregar cartas? Será que o eco não passa de um papagaio invisível? Se assim é o papagaio mais inteligente. Basta dizer uma coisa que ele já está a repetir. Se eu um dia apanho um eco, fico rico. O eco é um papagaio sobredotado. Esquecendo isto, voltando para a cena do mágico, o mágico, a mulher diz o nome, toda a gente aplaude, o público enquanto vaca sagrada, ninguém pode criticar e às tantas aplaudimos, não por termos essa vontade, mas porque não há outra possibilidade. Pois se levantássemos o dedo e não sei se é para cima, se é frente, e aí cuidado, eu não sei as direções, não sei diferenciar o acima do abaixo, da esquerda e da direita, e isso é perigoso. Se assim é, ponham as mãos nos bolsos. Levantar o dedo para cima é, em situações de sala de aula, motivador de, sei lá, não é? Sei lá, o professor quer alguma coisa? Não, eu apetece-me esticar o dedo. Quando estica o braço, estico o dedo. Se eu puser a mão naquela zona perigosa da saudação nazi, se eu tiver um dedo espetado, aí já desmascara, é o poder do dedo. Para cima é tipo mini-ativismo, lugar de fala. Agora se for em frente é um dedo inquisidor. Às vezes tenho intenções de levantar o dedo para cima. Se eu ponho 2 dedos, simulo uma pistola, é preciso cuidado. O pensamento é uma espécie de tradução. Do pensamento à ação dá-se uma tradução. Tenho ideia de fazer uma cena, mas às vezes
mas por vezes o gesto é consubstanciado por outra pessoa. Eu estou a delegar trabalho e quando dou conta estou com 2 dedos espetados a disparar para o ar, a fazer uma pistola invisível, pau, 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 e pensam que eu sou maluco. Se resulta numa sala de aula, provavelmente até melhor, porque a professora vem logo ter connosco o que é que quer. Ora, eu quero falar. Então porque é que está a disparar para o ar? Isto é um filme de cowboys. Às vezes há a intenção de levantar o braço, espetar o dedo no ar para que a mão fique vertical e não faça uma espécie de ângulo reto com o corpo. Se está com o ângulo reto, o dedo fica a apontar e é feio. Apontar o dedo é feio na medida em que, se traçássemos uma linha invisível, essa linha ia bater numa pessoa. Ora, se tivermos com o dedo para cima, há a possibilidade de desenhar uma linha invisível. A linha invisível não está circunscrita à horizontalidade, segundo ouvi dizer de um professor de geometria às tantas da noite, numa discoteca rodeada de strippers, a explicar as diferenças entre um cubo de gelo, mesmo cubo, e um cubo de gelo esférico. E as strippers, mas queres uma lap dance? E ele, não, caralho. Diferenciar esta merda de uma vez por todas. Às vezes apetece-me uma Coca-Cola, pergunta-me quer uns cubos de gelo, quer e aparece-me uma esfera, uma grande esfera no copo. Eu, foda-se, pá, estive a estudar este tempo todo a traçar secantes, tangentes e de perspectiva cavalário, caralho, chega aqui. É esta merda. Perco logo o tesão, perco logo a sede e só tenho vontade de puxar fogo a isto tudo. Queimar as suas roupinhas, vê-la nua. Vou ter que o escorraçar, diz a stripper com as mamas à mostra. São outros cenários, não vamos por aí. O mágico. E depois diz à mulher para entrar numa caixa. Era uma mulher gata. É por isso que é sempre uma mulher bonita que é chamada do público. Mulher bonita, gata, entra facilmente numa caixa. Os gatos não podem ser empreendedores. E eles quando vêem uma caixa vão lá para dentro, nunca mais de lá saem. Precisávamos de uma invenção vinda de um gato. Podem esperar sentados. Serra à mulher. Bom, isso é um costume muito primitivo da magia e do machismo tóxico. É a fronteira muito ténue entre a magia e a psicopatia. Se acabam aí a ter uma relação qualquer, não me façam mais perguntas, e serra à mulher, etc, etc. A mulher sai da caixa, porque afinal não era tão bonita quanto parecia à primeira vista, e toda a gente aplaude porque ela diz sou empreendedora, e toda a gente aplaude. Mulher, feminismo, cona, poder da cona. Nada contra. Só que isto é tudo muito bonito se fosse até aqui. A mulher ganha confiança, e bem, porque a sociedade retira-lhe todos os dias e começa a debitar aquelas frases feitas de empreendedora. Tu consegues, empreendedor. E os gurus motivacionais, vamos fazer esta destrinça. Eu, se apontar para pessoas horizontalmente, linha invisível, ai, mataste-me. Um dedo, não estou com dois. Se estou com dois é uma pistola invisível e se fores frágil podes ficar magoado. Dizem-me, mas uma pistola invisível não magoa. Tu, se as palavras magoam, uma pistola invisível não magoa? Claro que magoa. Eu dou 3 tiros no peito da pessoa e a pessoa dá-lhe tombada. É ótimo. A nível da alibi é muito bom porque eu posso dizer, não deixa impressões digitais, não conseguem fazer engenharia reversa no que toca à bala, não há balas pelo corpo, as balas desfazem-se. Epá, um crime perfeito. O crime de pistola invisível é o crime perfeito. Tal. Se houver testemunhas, tem de as matar logo, matem à vontade, porque é o crime perfeito. Chega lá a polícia e que mortandade! 22 pessoas, isto foi um tiroteio. Não há balas, não há rastro de sangue, não há nada. E quem é que foi este gajo? E um dia descobrem, porque eu me descaio, como são os psicopatas, gostam sempre de se gabar. Eu sou um serial killer, matei 480 pessoas com uma pistola invisível. Digo eu, um dia todo bêbado num clube de strip, enquanto há um copo com Coca-Cola. Se há coisa que eu digo, se vou a um clube de strip, é para beber Coca-Cola para estar sempre de pé. Cafeína ajuda-me a estar de pé. Estou sempre de pé, não sei se é pela Coca-Cola, se é pela stripper, e tenho uma crise existencial. Seja como for, paguei 5 euros pela Coca-Cola, ao menos estou de pé. Completamente gratuito, fazem um documentário sobre mim. Daqui a uns anos haverá um documentário sobre mim. Eu sou um dos maiores serial killers, o maior no que diz respeito às pistolas invisíveis, e fazem filmes e fazem parques temáticos e de repente há uma espécie de onda
de contágio e toda a gente é um psicopata com pistolas invisíveis e depois começam a fingir, porque também é preciso matar, não é qualquer um que é psicopata serial killer com pistolas invisíveis. É fácil desviar o tiro, é fácil ser Neo. Se fosse qualquer um estava tudo morto. Entrou numa espécie de reunião de CEOs de seguradoras, está tudo fodido. Está tudo fodido porquê? Mas está armado. Sacam da mão do bolso, põe-na como se fosse uma pistola e, ai caralho, não sai daqui ninguém vive. Começam a disparar e os gajos não reagem. É por isso que a sociedade está como está, não percebem as referências. Um gajo sobe a palco, diz as merdas, vocês não percebem, porque só percebem as merdas do dia-a-dia, não é? Isto não apareceu nas gordas, vocês são uma espécie de inventariadores de gordas sem memória. Guardam aquilo do dia e no dia seguinte já esqueceram que tem de vir outra dose. Um gajo que faz piadas sobre pistolas invisíveis e vocês não ligam. Vou pôr a pistola invisível no coldre. Se eu apontar o dedo para cima, linha invisível, posso eventualmente estar a apontar para uma pessoa. É mais difícil, a não ser que a pessoa esteja a voar, mas posso estar a apontar para um pássaro. Um pássaro que sobrevoa o meu dedo. Essa é a diferença. Apontar para pessoas não posso, mas se apontar para um abutre, posso. Às vezes posso não ter força, tenho intenção de o pôr assim ao alto e fica na horizontal. A horizontalidade é muito mal vista no que toca ao dedo espetado. Dedo para cima, não há problema. Voltamos à cena do mágico. A mulher ganha confiança, vocês podem, persigam os vossos sonhos como se fossem aquelas pessoas que são apanhadas mais tarde e são mal vistas, quer na comédia, quer na justiça. Perseguem as mulheres com fins de sexo, não é? E depois são chamados violadores. Pessoas da pior estirpe que anda para aí. Vai ganhando confiança, começa a debitar lugares comuns. Parece uma espécie de Vila Moura, só lugares comuns. E o mágico, em conjunto com o público, e talvez o único pingo de razoabilidade no público, uma vez na história, nos últimos 10, 20 anos, o público, bom, isto se calhar tem de acabar, e uniram-se. Aquela mulher que ficou fora da caixa porque era empreendedora, põe-na forçosamente na caixa, todos juntos. E é um princípio que faz falta. A comunidade de público e mágico, mulher, caralho, dentro da caixa, caralho, e fica na caixa. E acabou-se o empreendedorismo e toda a gente aplaude. Cumpriu-se a arte enquanto desígnio último. Daí para a frente as pessoas mudaram, pá. Nesse universo paralelo, sempre que o empreendedor começava fora da caixa, iam buscar uma caixa, fica aí, caralho! E fechavam e agrafavam e mandavam para a cona da mãe. Pronto, foi desajustado. Entretanto, atuei em Faro. Boa atuação. Meia casa, mas boa atuação. O pessoal reagiu, testei muitas coisas. Na ronda do One-Liners também testei 3 cenas, uma não funcionou, depois as outras 2 são ideias maiores, mas disse só o início. A primeiro one-liner desses beats funcionou. Tinha escrito uma coisa um pouco antes de atuar, é à volta do sexo e a política. Não sei se tenho feito algo dito humor político, mas eu acho que é um bom beat para me iniciar aí. Eu acho que tem pernas e braços e coisas para andar. Se o gajo quiser andar com as mãos, se quiser rastejar, pode rastejar, corpo dele, regras dele, mais nada. E entretanto, o que é que saiu? Saiu um Tertúlio de Mentirosos com o Carlos Moura, a terceira conversa que eu tive com ele, uma conversa do caraças, como é expectável. Saiu um Cancan. O Cancan está no episódio 199. Não sei se vou lançar o episódio 200. Eu queria que fosse algo mais extenso para terem ali aquele sabor de especial. Ok, é uma marca importante. 200 episódios, num ano consegui fazer 200 episódios e já está a identidade que eu quero naquele podcast. Posso fechá-lo, mas ainda apetece-me, porque queria uma nova forma de brincar às comédias. Entretanto, há de ser outra coisa, e ter para aí um projeto com outro comediante que sai nas próximas semanas. Será uma coisa tendencialmente quinzenal, uma brincadeira mais comédia. Tenho gravado muitas conversas para o Tertúlio de Mentirosos. Há aí muita conversa cá de sair nas próximas semanas, mesmo do caraças. Estou mesmo contente. Às vezes isto está bom no sentido, já fiz muitas, já cumpri aquilo que me propus. Aparecem 4, 5, 6 conversas que está muito bom. E se eu continuar a fazer, será que eu consigo elevar um bocadinho? E é essa incerteza que me vai mantendo. Beijinhos na boca, pode ser na vossa, na minha,
Não vale a pena, tinha que me aproximar do espelho. Eu percebo o gesto muito teatral, mas entre a sua concretização, eu teria de me olhar para o espelho. E ninguém ganha com isso. Vejo na rua, vocês cruzam-se comigo, desviam a cara. Não é por eu ter cometido algum crime, a não ser a de existência, mas isso tem de se queixar com o Criador. Vocês olham para a minha cara, não, que eu acabei de comer. Desviam a cara. Eu não critico, é exatamente a mesma coisa. Acontece-me exatamente a mesma coisa. Tenho espelhos em casa, eu estou bem consciente. Eu não posso ver. Eu tenho um espelho perto da saída de casa ou da entrada, dependendo das escolas. Não olhes, Roberto, não olhes, porque se tu olhares, pensando de manhã, vou sair de casa, olho para o espelho, pronto, o dia começa mal. O dia todo a pensar na minha cara. Mais um episódio, estamos aí, pistolinha imaginária, e até à próxima.